Bom, pessoal, na semana passada eu compartilhei uma palavra com vocês sobre a renovação da nossa mente, a batalha da nossa mente. Quem lembra aí? Quem lembra? Quem escutou? Quem estava aqui semana passada? Quem não estava aqui semana passada? Alguns ali. Se você não escutou essa palavra, está lá no YouTube, você pode procurar depois e também escutar ela, porque tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Mas, basicamente o que eu falei na semana passada, para mim trazer um contexto, porque tem tudo a ver com a ministração de hoje, eu falei sobre como a nossa mente, ela é como se fosse um solo, né? uma terra fértil, e de como os pensamentos que nós deixamos entrar na nossa mente afetam as nossas ações. Então, a partir do momento que nós deixamos um pensamento entrar na nossa mente, esse pensamento, ele, através das nossas emoções, sentimentos, ele se torna uma ação. Uma ação pode se tornar um hábito, pode se tornar o nosso contexto de vida, e aquilo que a gente vai vivendo nos nossos dias se torna, no final de tudo, o nosso destino, o nosso futuro. Então, o nosso destino, o nosso futuro, tudo aquilo que a gente pode viver, está tudo relacionado com a nossa mente, com os pensamentos que nós deixamos entrar e penetrar na nossa mente. Eu falei sobre isso, eu falei sobre o renovar da nossa mente, né? Romanos capítulo 12, e eu falei sobre, o primeiro ponto que eu falei foi sobre os eventos e o processo. Quem lembra disso? Os eventos, o encontro e o processo, de como é necessário a gente viver os eventos, os encontros com Jesus que nós temos. Eu dei alguns exemplos aqui, eu falei sobre o batismo no Espírito Santo, Atos capítulo 2, algo importantíssimo. Mas também é importante no processo, Gálatas capítulo 5, que é os frutos do Espírito florescerem na nossa vida. Como as duas coisas são necessárias. Depois eu falei sobre como a gente precisa ver certinho quais sementes nós estamos deixando entrar na nossa mente, no nosso coração. Eu falei sobre as fortalezas da nossa mente, lembra disso? Que nós precisamos levar cativo as fortalezas, levar para o Senhor. E dessa maneira nós vamos destruir aquilo que talvez o diabo já construiu na nossa mente. Eu falei nisso, sobre esse assunto, foi algo tremendo, foi algo muito especial. Eu fiquei muito feliz de falar sobre isso. E eu quero continuar essa mensagem, né? Eu tinha até um ponto na semana passada que eu coloquei nessa palavra, aumentei ela, para mim poder ministrar para você nessa noite, e tem tudo a ver. Quero te lembrar do versículo que é o tema. Romanos capítulo 12, versículo 2. Fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Esse é o nosso chamado. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Sabe, eu estava pensando outro dia, eu não sou um bom churrasqueiro, eu não sou um cara que cozinha muito, mas a melhor forma de eu fazer churrasco, a maneira que eu mais gosto de fazer churrasco, é quando eu pego a carne e eu jogo shoyu, isso. Maneira muito fácil de fazer uma carne, tá, pessoal? Você corta a carne, daí você joga o shoyu, e aquele shoyu, você deixa um tempinho ali, e o gosto entra na carne, e a carne, ela pega o gosto, ela se enche daquele shoyu, e quando você joga na grelha, você sente um gostinho diferente. Fica mais molhadinho, é muito gostoso. Mas sabe que muitas vezes, só para me dar um contexto um pouco do que eu quero falar sobre a nossa mente. E eu falei muito sobre cultura há uns meses atrás, né? O lugar onde nós estamos, o mundo que nós estamos, a nossa mente se torna como se fosse uma esponja. Como se fosse essa carne que eu falei agora. A gente está no meio desse mundo e os pensamentos não tem como. A cada 2 pensamentos bons que o Senhor coloca na sua mente, outros 10 que são do mundo, que não são muito bons, tentam invadir a sua mente. E sem você perceber, você é como essa carne que recebe o shoyu, ou uma esponja que se enche de água. E a gente fica cheio, a gente recebe essa água, sem nós percebermos. E nós precisamos da renovação da nossa mente, algo necessário pra caramba. É algo essencial para mim e para você como cristão. Para todos nós. E como eu falei semana passada, não é para você viver a renovação da sua mente quando você for mais velho, quando você tiver, sei lá, seus 30, 40 anos. Não, é para agora. Deus deseja isso para você agora. Você está comigo nessa noite? Está me escutando? Está entendendo o que eu estou falando? Amém. Quem aqui já teve um problema muito complexo na sua... Alguma coisa aconteceu na sua vida, algo muito, eu não sei, muito complicado, e você ficou martelando na sua mente durante um tempão, e parece que você talvez não conseguia dormir. Alguém já viveu isso?
eu não sei, aconteceu alguma coisa na sua vida e aquele negócio ficou perturbando a sua mente, como se fosse um martelo. Daí você foi dormir naquela noite e você ficou pensando, você não conseguia dormir. Na hora que você olhou no relógio, alguém já viu isso? 2 da manhã. Daí você olha no relógio novo, daí você fica pensando naquilo, 4 da manhã, 5 da manhã. Na hora que você vê, você gastou quase a noite inteira pensando em algum problema, alguma coisa que aconteceu. Alguém já viu isso? Porque muitas vezes os problemas das nossas vidas, a gente muitas vezes deseja resolver na hora. É ou não é verdade? Quem que gosta de resolver as coisas na hora? Eu gosto de resolver as coisas na hora, eu sou um cara que gosto muito disso. O problema desse pensamento, a gente querer resolver os nossos problemas, as coisas que acontecem na nossa vida, é que a gente joga não só o nosso relacionamento com Deus, mas a renovação da nossa mente dessa mesma forma. A gente acha que a renovação da nossa mente, que é algo super, que faz parte do processo das coisas de Deus, a gente tenta resumir a renovação da nossa mente em uma resolução rápida e curta. Sendo que Deus nos chamou para a gente renovar a nossa mente diariamente. Todos os dias Deus nos chamou para a gente renovar a nossa mente. É um processo longo, não é um processo rápido. É um processo contínuo, não é um processo momentâneo. É um processo que vai durar o resto da nossa vida e não vai ser só um acontecimento. Não vai ser só um evento, vai ser um processo inteiro que nós vamos viver. E o problema é que muitas vezes a gente tenta fazer dele algo momentâneo, algo rápido. Sendo que Deus não chamou a gente para viver isso ou fazer isso. Está comigo? Um filósofo, teólogo muito famoso dos Estados Unidos chamado Ralph Emerson, um cara muito importante. Ele ajudou na Declaração da Independência, um momento na história dos Estados Unidos muito importante. Ele disse algo que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Ele disse assim, cuidado com os seus pensamentos, porque eles se tornam as suas palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam as suas ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam os seus hábitos. E cuidado com os seus hábitos, porque eles se transformam no seu caráter. Cuidado com o seu caráter, porque com o tempo ele se transformará ou se tornará no seu destino. E é por isso que quando eu penso na renovação da nossa mente, que Paulo falou para os romanos, lá que eu falei já semana passada, eu penso em algo que é longo prazo. É algo que a gente precisa viver pelo resto da nossa vida. E não só para algo momentâneo. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim a sua Bíblia, a minha Bíblia fala assim, quem aí trouxe a Bíblia? Todo mundo trouxe a Bíblia? A gente não está projetando os versículos. Se você puder acompanhar comigo, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Fala assim, olha o que a palavra de Deus fala. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Fala assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração. É engraçado, você olha, eu estava pesquisando a respeito dos versículos que falam a respeito da mente. E um dos versículos que apareceu para mim na minha pesquisa na enciclopédia era esse versículo de Provérbios capítulo 4, versículo 23. E a nossa Bíblia, a minha e a sua Bíblia no português, ela diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dela depende toda a nossa vida. Mas se você for olhar essa palavra, coração, no hebraico, ela não tem o significado de coração, na verdade. Foi traduzido de uma forma um pouco errada. O entendimento para o judeu, para o israelita, naquele momento, eles colocavam as duas coisas, tanto mente quanto coração, eles diziam a mesma palavra, e a palavra era lebab. Mas o principal sentido dessa palavra significa a mente, os pensamentos do homem. E dessa mesma maneira, o apóstolo Paulo ele coloca a importância, e o próprio versículo em Provérbios fala sobre a importância do seu coração e da sua mente. Você consegue entender isso? De como é importante eu e você guardarmos a nossa mente, porque dela depende toda a nossa vida. O que a psicologia já fala hoje, a nossa Bíblia já dizia há muito tempo atrás, de que os nossos pensamentos vão ditar o nosso destino. Deixa eu te dizer algo. Sabe quem mais sabe? Não é só Deus que sabe isso, não é só a gente aqui agora falando sobre isso, sabemos disso. Sabe quem sabe muito bem a respeito da importância do pensamento do homem? O diabo.
O diabo sabe muito bem que um simples pensamento que ele colocar na sua mente, ele pode derrubar você, ele pode destruir um destino. O diabo, ele sabe que o futuro que você tem pode causar muito problema para ele mesmo. O diabo sabe que atrás de você existe uma multidão. O diabo sabe que existem muitos sonhos e planos de Deus para a sua vida. E sabendo disso, ele sabe a importância do pensamento. Então ele vai lá e ele coloca um simples pensamento na sua mente para tentar derrubar você, para tentar destruir a sua vida, para tentar arrebentar com o seu futuro. E foi o que eu falei a semana passada. Pensamentos vêm, pensamentos continuam vindo, sendo semeados na nossa mente. E quando você menos percebe, existe uma fortaleza na sua mente que foi construída por tudo isso que o diabo ele fez em você. E o desejo de Deus é destruir esses pensamentos, essas fortalezas, essas fortificações que foram feitas, que foram colocadas. Eu quero continuar a mensagem de hoje. Antes eu quero fazer uma oração para a gente continuar, mas eu quero passar 2 pontos nessa noite. Continuar mesmo que a linha da semana passada. Mas antes eu vou fazer uma oração. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos aqui por acaso, Pai. Mas o Senhor desejou, Pai. O Senhor sonhou com essa noite, Pai. Não porque é uma noite importante, mas é porque é mais um encontro contigo, Pai. E o encontro contigo é sempre uma surpresa muito grande para nós. E o nosso desejo do nosso coração nessa noite é ser surpreendidos pela Tua presença. É ser surpreendidos, Deus, pelo Teu Espírito Santo que está hoje aqui. Deus, move nos corações, Pai. Deus, talvez fortalezas que foram criadas, geradas na mente de tantos adolescentes aqui, Jesus. Eu oro, Pai, para que caia por terra, Pai, que o diabo não tenha poder sobre essa noite. Deus, que todos os Teus planos, os Teus sonhos, Deus, de um futuro melhor, de um futuro maior, Deus, possam prevalecer e acontecer, Jesus. Eu oro para que isso venha nessa noite, Pai, que eles possam ter consciência disso. Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração e falou comigo nesses dias, possa ser falado, Deus, nessa noite. Nós abrimos o nosso coração para um agir do Teu Espírito Santo. Nós dizemos que nós Te desejamos, Espírito Santo, vem hoje aqui, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Primeiro ponto que eu queria deixar com você nessa noite é sobre reconhecer e plantar os pensamentos de Deus. Reconhecer e plantar os pensamentos de Deus. Amém. Tem tudo a ver com a semana passada, tem tudo a ver com o que eu falei, na semana passada. A mente. Eu falei sobre a mente, a gente está falando sobre a mente. Quantas vezes a nossa mente se torna um entulho de lixo? Quantas vezes as pessoas jogam lixo na nossa vida e na nossa mente? Quero dizer que para muitos adolescentes que eu aconselho e converso, não só adolescentes, mas para líderes também, jovens, é impressionante como muitas vezes a nossa mente fica cheia de lixo. A gente parece um entulho de lixo. A gente parece um lixão cheio de coisas que foram colocadas sobre a nossa vida, diferentes informações, diferentes coisas que nós deixamos entrar na nossa vida e que de repente a mente de certas pessoas se torna realmente um lixão. Quem já foi num lixão? Quem já passou na frente de um lixão e já viu aquela montanha de lixo? Sabia que a nossa mente pode ficar dessa maneira? Sabia que tem muitos pensamentos que pessoas derramam sobre as nossas vidas que são lixo, puro lixo? Sabia que não só coisas que pessoas derramam sobre a nossa vida, às vezes filmes que a gente vê, músicas que a gente escuta, sei lá, um filme de terror, uma música secular, uma música que não tem nada a ver com Deus, que nós escutamos, nós deixamos entrar, no nosso coração, na nossa mente, se tornam entulhos de lixo. E esses entulhos de lixo vão crescendo e vão crescendo e vão crescendo. E quando você menos espera, a sua mente é um entulhão de lixo, é um lixão. E depois disso, vem
muita gente acha, como que eu não consigo acessar a presença de Deus? Por que eu me sinto tão pesado? Por que quando eu entro na presença de Deus, parece que eu não consigo sentir Deus, parece que eu não consigo ter um encontro, eu não consigo ver Deus, eu não consigo... E daí você vai ver como tem sido a sua vida diária com Deus, né? A sua vida diária, não com Deus, mas sem Deus mesmo, e você percebe que aquele adolescente, aquele jovem, aquela pessoa, come lixo o tempo todo, só deixa lixo entrar na mente, só deixa o lixo da cultura invadir, e é lógico que não vai conseguir, não tem nem espaço para Deus agir, não tem nem espaço para Deus fazer alguma coisa, porque tem um monte de lixo amontoado. E a palavra diz, se você lembrar comigo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo também fala, né? Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Quem lembra desse versículo? Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Olha o que esse versículo fala, presta atenção, olha para mim aqui, tem gente viajando. Olha como é importante. Eu e você somos templo do Espírito Santo. A gente olha para o Antigo Testamento, quando a gente fala sobre templo, a gente fala sobre uma casa onde Deus morava, onde Deus habitava. É o lugar onde a glória de Deus estava. A Bíblia fala lá em Êxodo que uma nuvem de glória, né, caía sobre a tenda do tabernáculo. Fala que nos 40 anos do deserto, lá que o povo de Israel passou no deserto, essa tenda, o povo de Israel só se movia enquanto a nuvem saía e guiava o povo. Porque a tenda não estava sem a presença de Deus, mas toda vez que a nuvem descia sobre a tenda, a casa era feita, aquele lugar era a casa de Deus. Depois disso, continuando no Antigo Testamento, vários momentos falar a respeito do templo, de como era a casa de Deus, né? O próprio Davi falou, eu quero fazer uma casa para o Senhor, Deus, eu tenho desejo, no meu coração, eu tenho uma casa tão bonita, como que nós não temos uma casa para o Senhor, né? Depois Salomão constrói o templo, tem vários momentos, porque o templo era a casa de Deus. E nesse momento o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, ele está falando que nós, eu e você, nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo que habita dentro de nós. E de que nós não somos de nós mesmos. Você não pertence a você mesmo. E muitas vezes eu e você, nós vivemos como se nós fôssemos donos do nosso próprio corpo. Se o Espírito Santo é dono do seu corpo e do meu corpo, por que muitas vezes nós tomamos atitudes que nós sabemos que vão entristecer a Ele? Então, sabendo que eu e você, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus, né? Nós somos casa de Deus. Deixa eu te falar algo nessa noite, tire o lixo. A renovação da nossa mente, o significado da renovação da nossa mente, que o apóstolo Paulo está falando em Romanos capítulo 12, tem a ver com a retirada desse lixo dentro do templo que é o Espírito Santo, que é eu e você, tem a ver com a retirada desses pensamentos ruins, dessas ideias que são ruins, que entristecem o Espírito Santo, desses hábitos e vícios que entristecem o Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Retire o lixo. E eu sei também que nós vivemos num mundo corrompido. Eu sei disso, né? O mundo jaz do maligno. João falou isso já. A sua Bíblia, ela fala isso. Quer dizer que o mundo ao nosso redor, quando a gente está lá fora, a gente está num mundo que é corrompido, que jaz do maligno, né? No final de tudo, eu acredito que é inevitável que lixo entre na nossa mente, no nosso coração. A gente não vai conseguir reter tudo. A gente não vai conseguir. E como que eu sei que a gente não vai conseguir? É por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente precisa da renovação da nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a importância da gente renovar a nossa mente diariamente. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Porque ele entendia que todo mundo, independente de quem seja, vai precisar disso. Vai ter lixo entrando. Vai ter coisas ruins entrando, coisas que não fazem parte de Deus, coisas que não fazem parte dos planos de Deus para as nossas vidas. E agora, como que a gente retira esse lixo? Como que a gente faz para fazendo parte dessa renovação da nossa mente?
2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, fala assim, ó: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Lembra que a gente falou que existem fortalezas na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração? Está em 2 Coríntios também. Então, as armas que nós possuímos, que não são humanas, são de Deus, poderosas para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Deus. Esse versículo ele complementa o da semana passada. Então, quais são as armas? Quais são as armas para a gente poder renovar nossa mente, para poder destruir as fortalezas do diabo? Caramba, ler a palavra de Deus, né? Declarar a palavra de Deus, a oração, o jejum, o liberar perdão. Todas essas coisas são formas de nós renovarmos a nossa mente, da gente renovar a nossa aliança com o Espírito Santo, da gente renovar a nossa comunhão com Ele, sabendo que o lixo vai entrar na nossa vida. Mas uma coisa que o apóstolo Paulo também fala, eu sei que eu estou citando várias vezes o apóstolo Paulo, eu estou falando vários versículos para vocês sabem que eu gosto de fazer isso, trago bastante versículo. O apóstolo Paulo também fala algo interessante em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele fala assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Vou trazer para a tradução do Pedro Elias de Souza, versão 2018. Tudo aquilo que é ruim, todo o lixo dessa vida, todas as porcarias desse mundo, vamos lá, vou tentar pensar numa palavra engraçada, o pessoal dá uma risada aqui, porque está parecendo um enterro. Vamos lá. Todo esterco que é ruim, sei lá, o que mais que eu posso colocar? Tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que não é bom para você, tudo aquilo que é ruim, se afasta disso. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que te eleva para Deus, tudo aquilo que constrói o teu caráter, te traz pensamentos bons, pense nisso. Veja como o apóstolo Paulo ele fala, pense como algo intencional. Deixa eu falar uma coisa, o pensamento das coisas de Cristo não vai ser algo natural, não vai ser algo que vai surgir do nada. Por exemplo, você está aqui hoje nessa noite porque você decidiu. Você pensou, hoje eu vou para a igreja, e você tomou uma atitude. Foi algo intencional da sua parte vir hoje aqui. Dessa mesma maneira, deixa eu falar, as coisas de Deus, porque a nossa alma ela tende para o pecado, é mais fácil a gente pensar nas coisas do mundo. Mas tem a ver com o segredo que o apóstolo Paulo deixou. Pense, seja intencional, busque as coisas de Deus. Nós precisamos ser intencionais. Você não vai pensar nas coisas de Deus do nada. Você nunca lê a Bíblia, cara. Não estou afirmando isso, estou dando um exemplo. Você nunca lê a Bíblia, você nunca ora, você tem dificuldade com isso, você não tem relacionamento direito com Deus, tem dificuldade, tem lutado com isso. E daí você fala assim, por que eu não escuto Deus? Por que eu não sinto Deus? Por que quando eu chego aqui na frente, eu vejo um monte de gente de mão levantada, e eu tenho uma dificuldade de levantar a mão, não consigo, não faz parte de mim? Deixa eu te falar uma coisa, todo mundo aqui, que levanta a mão, começou lá dentro, lá no quarto, na casa, sozinho, intencionalmente indo para as coisas de Deus. Todo mundo que chega aqui na frente, quando levanta as mãos, levanta porque é intencional, entende que Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Ele é digno de tudo, e a gente vem e levanta as nossas mãos porque nós entendemos isso e nós tomamos uma atitude intencional. Trazer um outro pensamento, por que a minha escola eu não vejo as coisas mudarem na minha escola, eu não vejo as coisas na minha família mudarem, meu pai e minha mãe não conhecem Jesus, nada acontece. Você tem sido intencional? Você tem pensado nas coisas de Deus e deixado esses pensamentos se tornarem atitudes que vão e tocam as pessoas? Perceba isso, se a gente não fizer alguma coisa, nada vai mudar. Se a gente não começar a pensar nisso de forma intencional, nada vai mudar. Se você não ler a palavra de Deus, não tomar atitude, ou ficar só na intenção, né?
porque também tem a ver com isso. A gente é intencional de a gente tomar atitude, mas a gente só fala, eu acho que eu vou, e não fazer isso, não fazer nada. Não vai mudar nada mesmo. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos pensar nas coisas de Deus. Nós precisamos orar a palavra de Deus, nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar Jesus como algo que seja intencional na nossa vida. Muitas coisas não têm mudado ao nosso redor e é nossa responsabilidade, minha e sua. Por que esse salão hoje não está cheio aqui? Por que não está cheio? Por que não existe um avivamento acontecendo na cidade de Londrina, no meio dos adolescentes hoje? É minha e sua responsabilidade. A gente precisa ser mais intencional. Não estou falando que a gente não tem sido, não estou falando que, tirando o mérito, o crédito daquilo que a gente tem vivido como igreja, tem sido lindo o nosso ministério. Está cheio hoje aqui. Mas deixa eu te falar algo. Tem muito mais. Tem muito mais. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses sobre nós pensarmos, a gente ser intencional na nossa atitude. A gente precisa fixar isso. E daí eu quero trazer uma história do Antigo Testamento, rapidinho. Números capítulo 13, do versículo 27 ao versículo 32. Se você puder abrir comigo, você tem a sua Bíblia aí no seu smartphone. Quem tem a Bíblia aqui, física assim, Quem tem? Esse é crente de verdade. Quem tem? Levanta a mão, levanta a Bíblia aí. Amém, a gente vai para o céu. E você aí, como que é o nome dele, João? O Gabriel. Eu e você, nós vamos para o céu, o resto não vai, velho. Tô brincando. Pega a sua Bíblia rapidinho, abre lá comigo em Números capítulo... Eu estou brincando, tá, pessoal? Números capítulo 13, versículo 27 ao 32. Abre comigo lá. Quero contar uma história rapidinho para vocês. Amém. Números capítulo 13, versículo 27. Se você não abriu ainda, tem ali no telão, né? Você pode acompanhar comigo. Essa é a história de Caleb e Josué e os outros 10 espiões, né? Quem lembra da história desses caras? A Bíblia fala, em Números capítulo 13, que Moisés ele reúne, antes de entrar na terra prometida, ele reúne lá 12 espias, representando as 12 tribos de Israel. E ele manda os 12 espias entrarem na terra e verem como a terra era. Era para eles olharem se realmente manava leite e mel, se a terra era uma boa terra para plantio, se tinha muitas cidades fortificadas, como que eram as pessoas. E a Bíblia conta que Moisés ele envia os 12, e daí quando os 12 retornam, depois de 40 dias, eles trazem 10 espias, que nós nem sabemos o nome hoje, não são nem lembrados, trazem um pensamento negativo a respeito da entrada na terra prometida. E os outros 2, que é Josué e Caleb, que entraram na terra prometida depois, trazem pensamento, não só pensamentos, mas trazem um relatório muito bom a respeito da terra, que realmente que eles poderiam conquistar a terra. Acho que vocês conhecem essa história. Eu quero ler para vocês, a partir do versículo 27, ali está no telão, também está no seu celular, aí pode acompanhar. Fala assim, e deram o seguinte relatório a Moisés, os 10, né? Os 10 que trouxeram atitude negativa. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, que são os gigantes, né? Os amalequitas, que vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que 12 homens vão para uma terra, vão para um lugar,
E os 12 que retornam trazem relatórios totalmente diferentes. Como que é possível isso? Já escutou essa história antes? Como que é possível, cara? Os 10 espias trazem um relatório totalmente negativo a respeito daquela terra. E como que Caleb e Josué trouxeram coisas boas, um pensamento bom? Deixa eu falar algo para você, tem a ver com a sua perspectiva. Tem a ver com mentiras. O mais importante de tudo, o que mais me chama atenção para mim é o seguinte: não só o fato de 10 homens trazerem relatórios negativos e 2 trazerem positivos, né? É o fato do povo se contaminar de forma tão rápida. Aqueles 10 que trouxeram o relatório negativo espalharam aquela notícia negativa para todo o povo. E a Bíblia fala que todo o povo foi corrompido, o seu coração ficou corrompido, a sua mente foi corrompida por alguns pensamentos que foram dados, algumas mentiras que foram declaradas por alguns homens. E daí as verdades, 2 pessoas trouxeram coisas boas e verdadeiras para as pessoas, lá para o povo. Eu quero te dizer nessa noite que você é exatamente o que o povo de Deus era naquele momento. Para cada 2 pensamentos bons que Deus coloca na sua mente, Ele planta no seu coração, existem 10 pensamentos ruins, 10 mentiras ao seu respeito. E você tem a opção de escolher entre os 2 bons ou os 10 ruins. E a gente vê na história que o povo, ele se apega a mentiras, totalmente negativas. Sendo que o próprio Deus já tinha dito que eles seriam aqueles que conquistariam aquela terra. Deus já tinha liberado uma palavra dele. Assim como Deus também libera uma palavra para as nossas vidas. Eu quero dizer como pastor que muitas vezes eu vejo isso em adolescentes. Essas 10 mentiras invadem o coração de muitos adolescentes. Mentiras a respeito da aparência, mentiras a respeito de quem eles são, de que eles não são amados. Mentira de que Deus não ama. Talvez esse seja você hoje. Muitas mentiras invadiram a sua mente e o seu coração nesses dias. Mentiras de que você realmente não é amado por Deus, que Deus não te escolheu, que você não tem um futuro brilhante para viver, que Deus não tem um plano para a sua vida. Mas nessa noite eu quero te lembrar, porque eu faço parte desses 2 espiões aí que estão na história. Porque você passa a maior parte do seu tempo lá fora. Eu quero dizer nessa noite que toda a mentira que o diabo já falou sobre a sua vida não vai prevalecer. Eu quero declarar isso sobre você. Deus tem pensamentos de paz ao vosso respeito. Deus tem pensamentos de amor ao seu respeito. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Deus vê o teu futuro e Ele vê algo brilhante para você. Deus te ama como você é. Deus não te ama por causa daquilo que você vai se tornar. Ele te ama por causa de quem você é. Por essência. Deus te conheceu lá no ventre da tua mãe. Deus conhece o seu passado, a sua história. Deus conhece aquilo que você viveu essa semana. Deus conhece o que você viveu nessa noite. Deus conhece tudo aquilo que você já passou e vai passar. E mesmo assim, Ele deseja ter um relacionamento com você e te amar. Deixa eu te falar hoje nessa noite, não se deixe enganar pelos esses 10 espias que estão presentes lá fora. Não se deixe enganar pelas mentiras que o diabo vai tentar invadir a sua mente. E as mentiras são tantas. E eu não estou falando só a respeito de você, estou falando a respeito do que o mundo é, a respeito de tudo quanto é tipo de ideologia que você possa imaginar. Porque Satanás, ele é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Eu sinto de falar isso nessa noite. Eu sei que eu já falei isso, eu vou repetir. Talvez alguém aqui nesse dia, você chegou um pensamento na sua mente dizendo que valia mais a pena viver uma vida sem Jesus do que com Jesus. Talvez alguém aqui nessa noite viveu essa mentira ou deixou essa mentira invadir o seu coração e a sua mente hoje. Deus tem um plano para você, não deixe essa mentira invadir a sua vida.
a pergunta que eu quero deixar para mim finalizar esse ponto, quero já chamar os músicos para virem aqui, porque o meu próximo ponto é bem curto. Que tipo de pensamento você vai cultivar na sua mente? Quais são os pensamentos que você vai deixar invadirem a sua mente e o seu coração? Quais são os pensamentos que você vai dar espaço dentro do solo que é o solo fértil que é a sua mente? A gente não pode deixar os nossos problemas invadirem a nossa mente e definirem quem nós somos. Amém? Meu segundo ponto, para mim finalizar já, é no renovar a nossa mente. Entenda que você tem a mente de Cristo. Entenda que você tem a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele fala assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele está falando a respeito das pessoas lá fora. Ele fala assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. Você e eu, nós temos a mente de Cristo. Eu não sei qual que é a definição para você de ter a mente de Cristo. Eu não sei se você já ouviu falar desse versículo, se já leu antes. Talvez a sua definição de mente de Cristo seja tipo assim: se eu tenho a mente de Cristo, quer dizer que eu posso fazer tudo, eu não preciso nem estudar, eu passo em qualquer prova, porque eu tenho a mente de Cristo. A palavra diz isso, eu preciso me firmar na palavra. Eu tenho a mente de Cristo, quer dizer que eu posso fazer, o que eu quiser, porque eu tenho a mente de Cristo. Não preciso estudar, não preciso viver nada, que está tudo certo comigo. Isso não é verdade. O que é ter a mente de Cristo? Qual que é a definição de mente de Cristo, o significado de nós vivermos com a mente de Cristo? No Antigo Testamento, o profeta Isaías já tinha dito a respeito de quem conhecerá a mente de Cristo. Em Jeremias capítulo 29, ele também fala aquele versículo tão famoso, que ele fala assim, né? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Ele estava falando sobre Deus ter pensamentos, Deus ter uma mente, né? De como Deus tinha uma mente. Entendendo tudo isso, nós vemos que se Deus tem uma mente, Deus tem pensamentos, Deus ele tem essa realidade, né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus emocional, ele é um Deus que não é humano, mas ele se relaciona dessa forma com seres humanos, ele tem pensamentos a nosso respeito, ele tem um plano para as nossas vidas. E daí o apóstolo Paulo, ele declara que nós carregamos, então nós temos a mente de Cristo. Como é possível isso? Como que a gente consegue responder ao fato de nós termos a mente de Cristo dentro de nós? Eu só consigo responder pensando nos versículos que vêm antes do versículo 16 de 1 Coríntios capítulo 2, que são muito interessantes. Eu queria que, se puder projetar para mim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 ao 16. Coloca para mim ali, para mim finalizar já. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus que nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não como palavras ensinadas por sabedoria humana, mas como palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Daí ele afirma, nós porém temos a mente de Cristo. A primeira declaração que o apóstolo Paulo fala no versículo 11, primeiro é que nós possuímos o Espírito Santo. Nós possuímos o Espírito Santo. A gente já falou nessa palavra de hoje que nós somos templo do Espírito Santo e que Ele habita dentro de nós. Isso significa que nós temos o Espírito Santo. Depois que você fez a oração de entrega, esse Espírito mora dentro de você.
Então, primeiro passo, você tem o Espírito Santo. Segundo, depois de ter o Espírito Santo, que o apóstolo Paulo ele deixa, nós iremos conhecer as coisas de Deus. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o privilégio de conhecer as coisas de Deus, de ser invadido pelas coisas de Deus, de ser invadido pelo reino de Deus, de receber Ele como, não só como Senhor, não só como Salvador, mas como Senhor que invade e toma o controle da sua vida. Segundo ponto, no versículo 13 ele fala, interpreta e discerne as verdades espirituais. Conecta comigo, pensa comigo sobre a renovação da nossa mente. Quando nós renovamos a nossa mente, o Espírito Santo está sendo avivado dentro de nós. A gente entende as coisas de Deus, né? As coisas espirituais. E depois disso, nós interpretamos e nós discernimos as coisas espirituais. Somente dessa maneira a gente vai conseguir discernir as mentiras espirituais que tem lá fora. Somente através do Espírito Santo, eu e você vamos conseguir discernir as filosofias desse mundo, as ideologias que são pregadas nesse mundo. Cara, nunca antes na história da humanidade, na história do Brasil, a gente viu tanto adolescente sendo invadido por essa cultura terrena, mundana. Ideologias sobre sexo fora do tempo, sobre, aborto, sobre, mudança de sexo. Quantas coisas têm sido invadidas no nosso mundo hoje e têm tentado bombardear a vida de adolescentes de 12, 13, 14 anos de idade, que é você hoje aqui. Na minha época eu não tinha isso, eu não cheguei a viver isso. Deixa eu te falar algo, eu não vou estar com você lá 7 dias da semana, 5 dias da semana que você passa na sua escola. Você vai começar a receber vários lixos na sua escola, coisas boas que você precisa receber, matemática, história, que você precisa disso para passar no vestibular, beleza. Mas junto com tudo isso, você vai receber um monte de lixo, um monte de porcaria. E você precisa do Espírito Santo para poder discernir, para poder renovar a sua mente, para poder interpretar as mentiras espirituais que o diabo vai tentar invadir e colocar no seu coração e na sua mente. Eu não vou estar lá para poder te falar, isso é mentira. Olha, isso não é verdade, não acredita nisso que a sua professora está falando, não acredita nessa mentira que a sua professora esquerdista está falando para você. Não acredita nisso. Não é verdade. Mas o Espírito Santo vai estar lá. O Espírito Santo vai estar lá para quebrar todo o jugo de ideologia falsa, de ideologia mentirosa, de coisas erradas que o diabo tem tentado colocar na sua mente. O Espírito Santo vai estar lá para te consolar. O Espírito Santo vai estar lá para te falar o que é errado e o que é certo. Ele vai te ajudar a discernir. Por que Caleb conseguiu discernir? Por que Josué conseguiu discernir naquele acontecimento que a gente leu dos espias? Números capítulo 14, versículo 24, fala algo importantíssimo. Fala assim, olha o que o Senhor, o que Deus falou sobre Caleb. Falou assim, mas como o meu servo Caleb, ele tem o meu espírito e me segue com integridade, e eu o farei entrar na terra que o foi observar, e seus descendentes a herdarão. Olha que legal isso. Eu sei que a medida do Espírito Santo do Antigo Testamento é bem diferente da medida do Novo Testamento. É outra forma. Existem manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento que não eram as mesmas que nós temos hoje. Nós temos a plenitude do Espírito, que Ele convive com nós o tempo todo. Mas a palavra afirma que Caleb, ele tinha o Espírito de Deus. Ele caminhava com o Espírito de Deus. Foi assim que ele conseguiu discernir. Caleb viu os gigantes lá. Caleb viu as cidades fortificadas. Caleb viu as mentiras. Mas ele conseguiu encontrar no meio de tudo. Ele viu que eram mentiras de Satanás. Porque ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. Porque ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. Eu sei que essa palavra é uma palavra complexa, vocês sabem como eu gosto disso, de trazer vários versículos. Eu creio em uma geração que tem fome pela palavra de Deus, tem fome pela palavra de Deus e consegue ler a palavra e entender a palavra. Você não precisa ser velho para entender a palavra, você pode entender hoje. E eu te trouxe algumas mensagens hoje aqui, eu te trouxe algumas informações, algumas revelações para você hoje.
sobre a importância do Espírito Santo dentro da sua vida. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no meio da palavra. Qual tipo de pensamento você tem deixado invadir a sua mente, o seu coração? Que tipo de pensamento você deixou invadir a sua mente, o seu coração nessa semana? Qual foi o lixo que você precisa retirar nessa noite que invadiu a sua mente? Feche seus olhos.